gostaria de, neste dia, no devocional desse dia, meditar com vocês no Salmo 28, versículos de 6 a 9, e o tema devocional de hoje é o Deus que responde às nossas orações. O texto diz assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Aplacenta-o e exalta-o para sempre. Deus quer que nós tenhamos uma certeza nos nossos corações, que as nossas orações serão respondidas. Por isso que lá no livro de Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Muitos são os textos que falam sobre oração e a certeza de que as nossas orações são respondidas pelo nosso Deus. Eu sei, e aparentemente é muito fácil orar, que é simplesmente um falar com Deus. Mas a gente sabe que para termos uma vida de oração não é tão fácil. E uma das certezas que precisamos e que temos quando temos essa vida de oração é que o Senhor está sempre disposto a responder a nossa oração. E é exatamente o que o salmista está dizendo, que ele clamava ao Senhor porque sabia que o Senhor iria respondê-lo. Mas é interessante que, estudando esse texto, a gente vê que Deus, nesses versículos, ele faz uma divisão. Ele mostra 3 manifestações dele, ele diretamente no trato pessoal com a pessoa. E outras 3 manifestações dele para com o povo. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos neste dia. A primeira manifestação: o Senhor atende às nossas orações porque Ele é a nossa força. Veja que no versículo 7, a parte A, o salmista começa dizendo: o Senhor é a minha força. Por que o salmista diz isso? Porque o salmista tinha a certeza de 3 fatores. O Senhor era a sua força porque Ele era o seu ajudador. Deus é o nosso ajudador. Em segundo lugar, o Senhor era a força dele porque o fortalecia. Então, além de Deus ser o nosso ajudador, Ele nos dá novas forças todos os dias. Ele passa a ser ou se tornar em nossas vidas a nossa fortaleza. Por isso que nós não andamos por vistas, porque o Senhor nos dá força para prosseguirmos. E o terceiro fator importante do Senhor ser a minha força: o Senhor me dará a disposição necessária para permanecer firme na sua presença. É interessante que no fortalecimento do Senhor, quando o Senhor se torna nossa força, Ele vai nos dando a disposição. Nós sabemos, tem lutas, tem provas, tem desafios, tem uma série de coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas Ele passa a nos dar disposição. É aquele ânimo que vem do alto, de muitas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, agora parece que tudo está acabado. Aí de repente vem um ânimo do Senhor nos nossos corações e aquilo nos dá a força necessária para prosseguirmos, sabendo que o Senhor é conosco, sabendo que o Senhor, Ele tem sido a nossa força. Mas o segundo tipo de manifestação pessoal de Deus para com seu povo é que Deus declara que Ele é o nosso escudo. Versículo 7, parte B, o salmista diz assim: o Senhor é o meu escudo. E é interessante, quando a gente pensa em escudo, a gente pensa em proteção. Então o salmista está dizendo, em outras palavras, que Deus é o nosso livramento. Quantos foram e são os livramentos que Deus tem nos dado, sejam livramentos que estamos vendo e sejam livramentos que nós não estamos vendo. Esses livramentos que o Senhor nos concede faz com que isso edifique a nossa fé.
Lembra de Davi lá diante de Golias? Ele falou: o Senhor foi comigo lá com o leão, com o urso. Lembre que diante dos grandes desafios que ele teve diante de Saul, ele sempre dizia: não, o Senhor é comigo. E veja que o Senhor também deu livramento a Davi diante de todos os povos que ele guerreou, e Deus era com ele, e Deus concedeu livramento. E da mesma forma que Deus fez isso com Davi, Deus faz isso também com sua igreja hoje. Deus faz isso com você. Ele é o nosso escudo, e por ser o nosso escudo, Ele providencia os livramentos que nós necessitamos nas nossas vidas. Quantas vezes nós temos, surge em nosso interior uma sensação de que as coisas não vão sair bem naquele dia, mas na mesma hora o Senhor acaba nos mostrando que Ele é o livramento, que Ele é o escudo, que nele somos protegidos, porque Ele é o nosso Deus. Mas há um terceiro tipo de manifestação de Deus diretamente com a pessoa, manifestação pessoal, Deus e eu. E é: o Senhor é o meu socorro. A parte C do versículo 7. E é interessante quando o salmista diz que Deus é o meu socorro, ele coloca alguns detalhes. Ele fala assim: nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta, o meu coração se alegra. À medida que Deus nos socorre, o nosso coração se alegra no Senhor, porque sabemos que Ele está nos socorrendo. Mas não é só se alegrar na presença do Senhor. O salmista continua dizendo: e com o meu cântico o louvarei. Então ele se alegra e ele louva o Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro. E meus irmãos, é tão lindo quando nós pensamos em socorro, e aí me vem à cabeça algumas passagens de Agar e Ismael. E aí Deus fala para Agar: olha, não temas, eu ouvi a oração do menino. Lembro de Abraão e Isaque, quando Abraão estava a ponto de matar o seu filho, e Deus naquele instante fala assim: não machuque o menino, eu providenciei o socorro. Deus, por ser socorro, Ele providencia os escapes necessários à nossa vida. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é o nosso socorro. Mas eu disse que há dois tipos de manifestação. O primeiro tipo de manifestação é Deus se manifestando de forma pessoal com o seu povo, mas também nesses versículos lidos, ele mostra a manifestação dele para com todo o seu povo, para com a igreja. E também são três tipos de manifestações. E a primeira, o Senhor diz que Ele é a nossa força, ou Ele é a força e o refúgio do seu povo. Isso está no versículo 8, parte A, quando o salmista diz: o Senhor é a força do seu povo e o refúgio salvador do seu ungido. Quando Deus diz isso, meus irmãos, Deus está dizendo que Ele é o sustentador do povo dele. Ele é o protetor do povo dele. Olha, se levantam inimigos, se levantam pragas, se levantam epidemias, o Senhor continua sendo o nosso refúgio, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza, Ele continua sendo a proteção do seu povo. É nós lembrarmos da passagem quando o povo estava no deserto, de dia tinha uma nuvem acompanhando o povo, proteção, e à noite tinha uma tocha, uma coluna de fogo para iluminar o caminho, mostrando que Deus, a presença do Senhor no meio do seu povo, era tanto de dia quanto de noite. Essa certeza que Deus quer nos dar, e Ele, por ser a nossa proteção, Ele está conosco o tempo todo. Seja no momento de luta, seja no momento de bênção, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, seja quando tudo está bem, seja quando tudo está mal. A presença do Senhor sobre o seu povo é contínua. E Deus quer que você entenda isso neste dia. Segunda manifestação de Deus para com o seu povo: o Senhor é o salvador do seu povo. A ação de Deus com o seu povo é direta.
E isso mostra que o nosso Deus é o Salvador das nações. Isso significa que Ele é o único que tem poder para salvar. Nós esperamos salvação em tantas coisas, né? Nós, seres humanos, a gente acha que a salvação está no político tal, está nisso, daqui, naquilo, naquilo outro. Eu gostaria de dizer a você neste dia, a nossa salvação é o Senhor, a nossa salvação está no Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Salvador do mundo. A tal ponto dele enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para que tenhamos vida e vida em abundância. Então nós somos salvos, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos por esse grande Salvador que é Deus, o Salvador do mundo. Mas há uma terceira manifestação de Deus para com seu povo. O Senhor é o nosso pastor. Isso está no versículo 9, a parte B do versículo. É interessante que o mesmo salmista lá no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Ele estava dizendo o seguinte: olha, como Deus é o meu pastor, eu não terei falta de nada. E por que o salmista tinha essa certeza no coração? Porque Deus, como pastor, Ele, em primeiro lugar, Ele cuida de nós. Então entenda, o Senhor está cuidando de você, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida da igreja, do Senhor na terra. Então nós somos cuidados pelo Senhor. Mas além disso, o Senhor também, como pastor, dirige os nossos passos. É interessante que a função do cajado é tanto de levar o rebanho no caminho que ele tem que andar, como quando a ovelha cair, ele com aquela parte do gancho do cajado, ele levanta a ovelha. Da mesma forma, o Senhor faz isso conosco. Ele não mudou. Então ele continua dirigindo os nossos passos. Ele é o caminho certo para as nossas vidas. Então, entenda, nada pega Deus de surpresa. Então, Ele tem sempre o bom caminho para nós. Mas além de cuidar e dirigir, Ele também nos ensina. Deus é o nosso grande pedagogo, Deus é o nosso grande aio, Ele é o nosso instrutor. Então, Ele como pastor, Ele nos ensina. Nos ensina tudo aquilo que nós precisamos aprender. Porque Ele é o Pai amoroso, Ele é o Pai que nos ama. E como Ele ama o seu povo, Ele ensina o seu povo. Então, igreja, no dia de hoje, entenda que Deus ouve a sua oração. E por que Ele atende as nossas orações? Porque Ele é a nossa força, porque Ele é o nosso escudo, porque Ele é o nosso socorro. Isso são manifestações de Deus diretamente comigo e com você. É a manifestação pessoal de Deus. Mas Deus também é a força e refúgio do seu povo. Ele também é o salvador do seu povo. Ele também é o pastor do seu povo. Isso são as manifestações de Deus para com o seu povo. Então tenha certeza. Você ora e Deus responde. O que Ele quer ouvir é a sua oração. E a sua oração moverá o trono de Deus para a bênção do Senhor nos alcançar. Que Deus nos abençoe. Antes de orarmos, meus irmãos, nós queremos apresentar 2 pedidos, um de louvor a Deus. Ontem, nossa irmã Deilda completou mais um ano de vida e nós queremos abençoá-la neste dia. E também queremos apresentar diante do Senhor um pedido do nosso irmão Saulo, uma causa que ele precisa da ação de Deus, uma causa trabalhista, e nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele nisso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia estarmos em tua presença e podermos compartilhar um pouco mais da tua palavra, Senhor. Sabemos, Pai, que estamos vivendo dias difíceis, dias de crise, mas sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que atende a nossa oração, ó Pai. Ó Deus, por isso que lá em 2 Crônicas 7,14, a tua palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar.
Ó Deus, confiados nisso é que nós temos orado ao Senhor e pedido a tua bênção sobre as nossas vidas. Porque sabemos que o Senhor, sim, atende às nossas orações. Sabemos, sim, ó Pai, que o Senhor está com os seus ouvidos inclinados para a oração do seu povo, Senhor. E por isso estamos orando, Senhor. Nós queremos, Pai, neste dia, louvar a Deus pela vida de nossa irmã Deilda e queremos abençoá-la e pedir, meu Deus, que as tuas ricas bênçãos, ó Pai, recaiam sobre a tua filha, abençoando, Pai, e concedendo à tua filha anos abençoados de vida na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Apresentamos também, meu Deus, a causa do nosso irmão Zal, Senhor. Ó Deus, haja, Senhor, dê ao teu filho o direcionamento e a sabedoria, Senhor, para que esta causa, Pai, possa ser resolvida. Toca, Pai, nas vidas necessárias e qualquer tipo, Senhor, de entrave do adversário, repreendemos e anulamos nesta hora, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. E queremos, Pai, abençoar a tua igreja e pedir que neste dia a tua boa mão permaneça estendida sobre nós, nos abençoando, nos agraciando e nos dando vitória. Nós queremos, Pai, abençoar a tua igreja neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.